Bem-vindo ao programa Fé e Razão, seu encontro semanal para mergulhar na jornada do conhecimento, explorando espiritualidade, ciência e filosofia. Uma iniciativa do Instituto de Filosofia Espírita, IFEVALE. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, hoje, 1º de fevereiro de 2024, e vai ficar aí, né? Esse programa vai ficando aí para toda a eternidade, né, no YouTube, só para a gente poder ter mais ou menos uma referência, né? A gente tem um tema muito interessante para conversar hoje, é um tema muito mais profundo do que a gente imagina a princípio, né? Hoje a gente vai falar sobre os 7 pecados capitais, e a gente trouxe uma pessoa aqui que é especialista em pecado e que vai ajudar bastante a gente nesse assunto dessa noite, né? A princípio, eu queria lembrar para todo mundo para se inscrever no canal, deixa já o seu likezinho aí quando entrar, isso ajuda bastante a gente, né? De qualquer forma. E lembrar também que nós temos um canal no YouTube chamado Fé e Razão, né? E que é importante também que a gente possa entrar lá e dar uma olhada no conteúdo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem ali o conteúdo de todos os cursos de filosofia, tem preleções, tem aula de escola de aprendizes, os programas que a gente faz aqui também a gente replica lá, e muitos cortes que a gente também faz durante a semana. E também convidar vocês para seguir a gente no Instagram, é Fé_Razão, tá lá no Instagram, sempre com o logo amarelinho, igual a essa camiseta que a gente está vestindo aqui. Tá? Então todos estão convidados para irem lá no nosso Instagram, também siga a gente, tá? Que vai ser muito bom a gente sempre compartilhar conteúdos com vocês. A gente já está aqui com o nosso colega Sérgio, que vai participar com a gente hoje. Sérgio, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite para estar com a gente aqui, e é um prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite, Carlos. É um prazer eu estar aqui. A oportunidade veio em grande momento, né? E eu queria agradecer a todos que me foram feito o convite. Espero que vocês gostem do assunto, né? Que venham participar do assunto, que é um assunto assim que não tem tempo para a gente discutir sobre os 7 pecados capitais, porque ele é muito profundo, né? Ele vai muito mais além do que o literal ali entre o que foi colocado, principalmente, né, por São Tomás de Aquino, mas acho que vai cair bem assim de pronto para nós aqui, principalmente para o escopo que é a filosofia. Boa noite, Antônio Custódio, tudo bem com você? Eu estou de volta, como toda quinta-feira, ou quase todas as quintas-feiras. Hoje, mais uma vez aqui para a gente discutir os 7 pecados capitais. Eu fiquei bem confortável, porque são só 7, então... É a nossa especialidade, né, Custódio? Aí a gente fica mais tranquilo. Imagine se a gente fosse discutir 125 pecados, né? Então hoje vamos discutir somente 7 pecados capitais, mas é um assunto interessante. Vamos tratar esse assunto de forma filosófica, vamos tentar entender bem o que ele influencia bem na nossa vida, no nosso dia a dia, e como a gente vai fazer para que a gente possa, entendendo os pecados, tirá-los da nossa vida, ou pelo menos desviar um pouco esses pecados da nossa vida, para que a gente tenha um conforto de vida mais tranquilo. É isto, vamos que vamos. Boa noite, senhor Pedro Chagas, tudo bem com você? Boa noite, webnautas, boa noite a todos os colegas de bancada, boa noite ao Sérgio Oliveira, grande amigo aí de muito tempo na doutrina espírita, que se prontificou a estar aqui com a gente. E é isso aí. Eu que sou um cara que tem orgulho de ser humilde, né? Vou começar com a nossa prece, né, Carlos? Isso, Pedro, por favor. Para que a gente possa harmonizar aqui essa bancada, para que a gente possa receber as inspirações melhores do alto. Então, desta forma, eu peço a todos, a você também que está nos assistindo,
para que nos concentremos nesse momento, para que busquemos essa aliança com todo esse plano espiritual, todos esses filósofos de todos os tempos que passaram aperto, que passaram por dificuldades, para colocar os seus pensamentos e para mostrar que muita coisa do que eles colocaram há tanto tempo, ainda hoje ressoa para a gente. Que possamos, nesta noite, ser iluminados aqui pelos nossos mentores filosóficos e que possamos fazer um programa extraordinário para todos aqueles que estiverem participando. E como vamos falar dos 7 pecados, eu começo com o poema dos 7 pecados hoje, de Gilberto Batista. Fico avarento para não gastar o tempo quando estou ao teu lado. Fico irado quando você não vem. Fico guloso quando te vejo. Sinto a luxúria quando você me olha. Sinto preguiça de ir embora quando estou com você. Sinto-me um soberbo por ter você e fico vaidoso só para você me querer. É isso aí. Pedrão sempre dando aqui um toque de poesia, né? O lado romântico. O lado romântico, né? Dando esse lado da poesia aí. Eu vou cantar um dia. E o pessoal tem falado bem, viu, Pedro? Bem assim, é isso aí. Não canta, não. Vamos manter assim. Não, só na poesia já está ótimo, Pedro. Antes de qualquer coisa, eu queria dar uma boa noite aqui para o pessoal que já está chegando aqui. A Maria do Carlos Ramires, dando um boa noite, dizendo que estava chegando da colmeia, tomando um café e já em aquecimento aqui para conversar com a gente. O Vanderlei Tirapani também dando boa noite para a gente. A Maria Lira, o nosso amigo Forcato, Marina, Flávia Rodrigues e uma porção de outras pessoas que já estão chegando aqui também para conversar com a gente sobre esse tema. Hoje eu não fiz uma enquete, hoje a gente colocou uma pergunta no chat, que aí eu queria que vocês fossem respondendo aí na medida que o programa for acontecendo. Qual dos pecados capitais está mais presente em sua vida? Eu coloquei essa pergunta para vocês, porque se fosse para mim, ia ser difícil aqui de definir. De uma opção, não, é um só. Né? É um só. Né? Então, qual deles aí que anda mais presente na nossa vida? Fala um pouquinho sobre o Sérgio. O Sérgio é estudante de espiritualidade e filosofias antigas, já foi trabalhador no Centro Espírita Anjo Ismael, lá no Satélite, aqui em São José dos Campos, já ministrou cursos de mediunidade e energia, realiza oficinas de meditação e cura vibracional e mantém a página O Curandeiro de Almas. Depois, se você quiser dar detalhes sobre a sua página também, Sérgio, pode dar uma luzinha e colocar aí para a gente, tá bom? Mas para que a gente possa, então, começar aqui a nossa conversa e já ir colocando um pouco de lenha na fogueira aí, já que a gente falou sobre pecado, Sérgio, o que seria então, qual que é o conceito de pecado que a gente poderia passar para o pessoal? Bom, a ideia de pecado, essa palavra em si, né, foi instituída aí pelas ordens da Igreja Católica lá há muitos anos atrás, né, lá no 4º século e tal. Porém, a ideia de pecado a gente pode trazer para nós assim uma ideia de vício, né, de defeito. Então, tudo aquilo que nos vicia, tudo aquilo que nos impele ao erro é um pecado, né? Então, a gente pode encarar dessa forma, para não ficar tanto assim também, eu diria, caracterizado com a linha católica de pensamento. A gente pode chamar isso de vício, né? Que aí fica mais eclético, mais abrangente, né? Que de fato né? Nós estamos aqui com um único objetivo: sanar nossos vícios. A reencarnação, todo o nosso processo de vida, ele se baseia num processo de cura, né? Então é uma cura que nós estamos realizando através do autoconhecimento e da aproximação da nossa própria divindade, né? Daquilo que nós temos como essência, a luz dentro da gente, né? E conhecer essa escuridão que está dentro de nós, que todo mundo é possuidor dessa escuridão, é o grande trabalho nosso,
que vai nos impelir à evolução. Então, a ideia, o conceito de pecado é isso, é vício. É um defeito que nós temos que precisa ser observado, tratado e transmutado, né? Ou seja, iluminado. Tá. Então, muitas vezes, o pecado ele acaba sendo fruto da minha própria imperfeição. Exato. Né? Nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Não naquele aspecto que é dado no sentido religioso. Não, né? Exatamente. Porque lá no sentido religioso eu poderia dizer, de repente, que pecado é aquilo que eu faço de maneira deliberada, né? Aquilo que eu cometo, o erro que eu cometo, consciente de que eu estou cometendo. Nesse sentido, quando a gente pega um pouco mais pro lado da filosofia, são as nossas próprias imperfeições. É isso mesmo que a gente poderia colocar? Exatamente, são as nossas próprias imperfeições. E, curiosamente, nós não percebemos ao longo da nossa vida e tal, a nossa infância principalmente, nós estamos sendo, não digo doutrinados, mas ensinados a respeito desses vícios, né? Desde a infância. Se pegarmos aí os contos de fada, né, ou as histórias infantis antigas, que quase não são divulgadas hoje, mas pegar um exemplo, Pinóquio, ali tem um ensinamento espiritual enorme, que fala inclusive dos 7 pecados capitais, né? O que acontece com o Pinóquio quando ele mente? O nariz cresce, porque a mentira, ela deforma a nossa essência. Ela tira a nossa essência daquilo que ela é, ou seja, o nosso brilho se apaga, né? E aí ele começa a fazer um monte de coisas. Aí você tem lá no desenho, né, o grilo falante. O grilo falante é a nossa consciência, que ela está sempre falando para nós tomar cuidado, seguir o bom caminho. Né? Por que o bom caminho? Porque é bom. Né? O coração sabe exatamente qual caminho seguir. Né? Mas aí você tem aquele outro ali que quer te empurrar para as coisas erradas. Né? E assim vai. Então, no próprio desenho do Pinóquio, ele mostra os 7 pecados capitais. Né? E aí a gente pode trabalhar sobre isso aí. Eu estava dando uma olhada nesse tema hoje, e o meu caçula lá de 14 anos, ele falou, pai, pecado capital? Ele falou assim, olha do Bob Esponja. Daí eu falei para ele assim, o pai, o negócio é sério aqui, o pai tá meio... Ele falou, não, olha lá do Bob Esponja. E eu fui olhar, e aí interessante que tem um vídeo que vai dizer que cada personagem do Bob Esponja representa um pecado. Então tem um lá que eu não lembro os nomes, né? Um que representa o Lula Molusco, lá parece que representa a ira. Isso. Um outro que fica comendo o tempo todo representa a gula. Exato. Né? Então você vê que interessante como que isso está presente, né? Até Sim. Isso está sendo ensinado, mostrado, né? Para que nós inconscientemente comecemos a agir de forma a mitigar esses vícios na gente. Né? Essa é a ideia. E os contos de fada trabalham nesse mesmo sentido. Pois é. Custódio, você está muito quieto hoje, Custódio. O que está acontecendo? Eu estou aqui aprendendo hoje. Né? Estou preocupado com os meus 7 pecados capitais aqui. Mas é interessante essa fala do Sérgio. E eu fui buscar um pouquinho o que é pecado também lá em Pastorino. Uhum. E Pastorino diz assim, esse termo pecador vem lá do latim, vem do grego e tal, e que uma interpretação mais filosófica, segundo Pastorino, seria assim, o que está fora do caminho certo. Para nós, dentro da filosofia, o que está fora do caminho certo significa que estou trilhando um caminho que não é o meu objetivo como ser vivente neste planeta. E aí quando você começa a pensar em pecado, aí a pergunta próxima é por que as pessoas pecam? Né? Por que existe o pecador? Ele está num plano de elevação espiritual diferenciado de uma maioria ou de uma minoria que está presente aqui na Terra, depende de onde ele está, né? Então, esse pecado é o que vai levar ele a se transformar.
Então, quando a gente diz que ele é um pecador, parece difamador, mas não é. Efetivamente, ele está trilhando um caminho que provavelmente você já passou por ele. Quando eu analiso o pecado no outro, analiso e não julgo. E não dá para criticar, porque em alguns momentos provavelmente eu tenho passado por ele. E agora eu já converti, fiz a conversão de um pecado para alguma coisa que não é mais pecado. Ou seja, comecei a trilhar o caminho certo. Então, para mim, estar fora do caminho certo dá uma conotação muito interessante, filosoficamente, para a gente entender por que pecar, né? Por que as pessoas pecam? Não é deliberadamente, é porque ela ainda está num processo de conversão de pecador para não pecador. Uma lapidação, né? Uma lapidação, e essa lapidação nós chamamos de evolução espiritual. É bem simples assim, né? Então, esse diria assim, que é o pecado em si, que não é o pecado da Igreja Católica, da doutrina católica, que ela impôs isso como castigo, tal, de uma outra forma. Nós usamos este modus dos pecados como transição, ou seja, você precisa passar por ali para que você cresça como ser espiritual só. E você precisa passar. Às vezes arduamente e às vezes de maneira mais amena. O livre-arbítrio te dá este poder de você transformar-se ou ser transformado. Então, cabe aí a nós pensarmos bem naquilo que é o nosso pecado, né? Uma autorreflexão. Quais são, né, Custódio? Eu tenho uns 2 ainda. É interessante a gente notar, né? O Sérgio deve saber isso melhor que a gente. Não eram 7, né, no início, né? Eram 8. Né? Eram 8. A igreja pediu, né, para um monge, Evagrio Pontico, né? Nome até bem diferente aí, pediu para ele listar, né, o que seriam os pensamentos mais ruins, as coisas mais ruins que afastam o cristão da igreja. E aí ele trouxe, ele colocou 8 pecados ali, colocou a tristeza como um deles, mas na verdade eles chegaram à conclusão que a tristeza não é um pecado. A tristeza, na verdade, ela é consequência do que são esses pecados. E a gente está falando em 7 pecados capitais, só para a gente lembrar aqui quais são esses 7 pecados capitais. Boa, né? Eu ia perguntar isso, porque a gente está falando e não mencionou, né? Que o Carlos colocou aí no chat para o pessoal responder, né? Então vamos lá, né? Tem algumas variações, né? Em algumas escritas, mas eu vou colocar a luxúria, né? A gula, a ganância, a preguiça, a ira, a inveja e o orgulho. Isso. Né? E é interessante que eles foram relacionados a entidades demoníacas na época. Sim. Né? Então a luxúria vai ser a Asmodeus, a gula a Belzebu, a ganância a Mamon, né? Que Jesus inclusive vai falar sobre Mamon, Belfegor a preguiça, Azazel a ira, Leviatã a inveja e Lúcifer, né? O mais conhecido talvez de todos aí, o orgulho, né? É o mais simpático dos pecados, né, Pedro? Pois é. Lúcifer é um cara elegante, bonito. É a luz primeira. A luz primeira. E é interessante observar essa ligação, né, com demônios, que algum desses nomes eles aparecem lá no Apocalipse de João. Né? Então, já dá para ter uma ideia de que não estão falando lá no Apocalipse de um monstro, de algo. Mas, na verdade, estão falando do quê? Do pecado capital que vai dominar o mundo. Né? A inveja, a luxúria, a ganância. Né? E a gente já meio que observa isso no mundo hoje, de certa forma, né? Nós temos tantas ferramentas disponíveis na nossa mão, porém a nossa ignorância não deixa utilizar essas ferramentas da melhor forma possível. Seria a internet, o acesso à informação,
as informações que chegam para nós. E como é que nós estamos usando isso daí? Né? É para fazer o bem? Recentemente a gente viu o que aconteceu com uma garota aí devido a um ato descabido de um canal. Né? E aí... Você fala da menina que se suicidou? Isso, exatamente. Por causa do pessoal... De uma fofoca, né? Digamos assim. Dos fakes. Fake news. Por causa de um negócio desse. Então percebemos hoje que está muito assim aparente, está muito nítido identificar esses pecados acontecendo o tempo todo, né? O tempo todo. Antigamente era muito mais escondido essas coisas e tal. Hoje está assim para quem quiser ver. É o que a gente fala, a rede social ela deu voz, né? Ela amplificou o pensamento de muita gente, né? Então aquilo que é bom, como por exemplo, a gente espera que esse programa seja bom, né? Então isso vai através da rede social e atinge muita gente, né? E vai ficando lá eternamente, né? Então daqui a alguns anos a pessoa pode entrar lá e ver. Mas por outro lado também ela dá voz para muita coisa que não é bacana, né? Então esse não tá preparado, né? Talvez para ter voz, né? Para ter voz. Algumas pessoas já estão falando alguma coisa aqui, né? A Maria Lira está dizendo assim, Carlos, complica, porque tenho alguns, porém o mais latente é a gula. Ai. Puxa vida, hein, Maria? Ó, isso... Né? O Forcat já está dizendo assim, eu penso que pecado é o erro cometido deliberadamente. Por exemplo, eu sei que roubar é erro, mas eu roubo. É isso, Custódio. Custódio não, Forcato. No sentido religioso, seria por aí. Né? Aí o que o Sérgio coloca é que esse pecado, nesse aspecto, ele estaria entrando, quando a gente pega por esse lado dos pecados capitais, estaria entrando mais como aquilo que vai fazer com que a gente... os erros que a gente comete, mais ainda pelo nosso estágio, né, espiritual, pelas nossas próprias imperfeições. Né? A Solange Stopato também está dando boa noite. Boa noite, Solange. Prazer tê-la de novo aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda, viu? Um grande abraço para você. Mas voltando aqui, continuando, a gente enumerou aqui, né, alguns dos pecados, né? Será que a gente consegue dar uma destrinchada e ver cada um deles como que poderia estar afetando mais ou menos aí a nossa vida dentro da atualidade, dentro da Idade Moderna? Porque a Idade Moderna não, atualmente, a Idade Moderna faz tempo que acabou, né? O contemporâneo. Então, você falou a princípio que lá no século IV que foi instituído, né, os 7 pecados capitais. Isso. E hoje, 2023, 2024 já, né? Como que a gente pode sentir cada um deles na nossa vida, né? Vamos tentar dar uma destrinchadinha em cada um? Vamos lá. Bom, vamos pegar o mais leve deles, né? A preguiça. Preguiça, ela trata, né, da questão da procrastinação, né? A responsabilidade que as pessoas têm de realizar alguma coisa e pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, não tem tempo, vou deixar para depois e tal, e vai empurrando. Se nós pararmos para pensar bem a respeito disso, ele não parece ser tão simples assim, né? Não é só não estou com vontade de fazer agora, mas vai muito mais além do que isso. Por quê? Porque vamos lembrar, a própria doutrina prega isso, mas também várias outras linhas filosóficas, espiritualistas também falam a mesma coisa. Nós estamos sofrendo influência de planos espirituais, de espíritos e até de encarnados. Basicamente, 70% do que nós pensamos não é nosso, né? Só 30% daquilo que nós pensamos é original nosso, é nato da nossa mente, né? Então, será que essa procrastinação, essa dificuldade de realizar algo não esteja sendo implementada por interesses terceiros? Será que você não está sendo, de certa forma,
boneco. Manipulado. De fato, manipulado para te impedir de realizar aquilo que você precisa. Que uma das coisas da preguiça, não sei se vocês concordam comigo, é que eu acabo ficando muito abaixo do meu potencial, né? Sim. Então, quando eu me deixo levar pela preguiça, então pega, por exemplo, um aluno, ele poderia muitas vezes ser um aluno exemplar, mas como ele se deixa levar pela preguiça, ele fica muito abaixo do patamar que ele poderia estar, né? E a gente, de um modo geral, né? Então, quanta cultura a mais eu poderia ter, quantas coisas a mais eu poderia fazer e eu não faço por causa da preguiça, né? Então ela é um fator. E você tocou numa palavrinha aí que eu achei fantástica, procrastinação, que é uma palavra muito utilizada hoje, né? Sim. Minha mulher fala que eu sou assim, mas é só porque a gente demora 3 meses para consertar uma coisinha em casa. Mas elas falam mesmo, Pedro, elas são assim mesmo. 3 horas para lavar aquela experiência que a gente faz com louças e metais na pia, né? É interessante, a gente tem, eu vi alguns símbolos aqui, viu, o Sérgio? E a preguiça hoje, ela tá nas redes sociais simbolizada pela Netflix. Né? Ou digamos, não vamos falar em Netflix, né? Não estamos falando mal da Netflix, mas nas plataformas que vão. Streamer. Né? Hoje você não precisa mais ir na locadora, né? Pegar o filme lá que você quer. Não precisa sair do sofá. Né? Não. A Netflix é mais famosa por conta dela ter sido a primeira streamer que apareceu, né? Mas aí você tem todas as outras, né? E de certa forma aquilo te impede de quê? De aumentar o seu conhecimento, o seu intelecto e etc e tal, né? Porque o tempo que você gasta com aquilo ali, você poderia estar lendo um livro, aprendendo algo novo e tal. E por que é importante aprender algo novo? Não só por uma questão de conhecimento, mas fazer com que teu cérebro sinta a necessidade de criar novas conexões e assim ele vai aumentar a quantidade de células nervosas lá dentro, né, os neurônios, e assim vai manter a saúde do teu cérebro em dia. Né? E nós sabemos que esse processo começa a se tornar cada vez mais lento com o avanço da idade. Né? Então, se você não tem esse hábito de aprender algo novo, isso começa a se tornar crítico e ter efeitos negativos para você lá na frente. Há de se dizer também que existem estudos que apontam a ligação do Alzheimer com a deterioração do cérebro devido à falta de conexões neurônios. E quando você fala de idade, você viu o que você falou, né? Você sentiu mais ou menos o que você... Né? Então, tem até um exemplo do Mário Sérgio Cortella, que eu acho que a gente até já falou por aqui, que é muito interessante, né? Que ele fala do homem idoso e do homem velho. Né? Que ele fala, ele faz uma palestra numa empresa, e aí ele fala para os jovens que estão chegando, olha, se você quer crescer nessa empresa, saia de perto dos homens velhos. E aí aqueles cabeça branca, né, igual nós três aqui, né, que a gente já fala, como assim, né, você tá falando tem isso aí. Daí ele fala, opa, deixa eu fazer uma distinção, velho é uma coisa, idoso é outra. Idoso é quem tem idade, isso não, é inexorável, eu não consigo retroagir. Mas o que é velho? É aquele que não conseguiu acompanhar o seu tempo. É aquele que se sentou lá no sofá, que a gente está dizendo, e ficou ali sentado em cima daquele conhecimento, achando que já sabia tudo. Né? E aí esse cara não se atualiza. E a leitura, por exemplo, quando eu estou sentado vendo uma TV, um streamer, alguma coisa, o conhecimento está sendo jogado para mim. O conhecimento não, é um entretenimento. E quando eu pego um livro, eu vou até o conhecimento, né? E aí eu tenho que me esforçar, às vezes vai, volta, tem uma palavra que eu não conheço. Então tudo isso vai abrindo, né, o nosso entendimento. Então você vê como que a preguiça, né, ela... Eu tive um professor no curso técnico que ele falava pra gente que ele foi mandado embora da Embraer porque ele não sabia o que era circuito integrado. Eu falei, mas por que não estudou? Eu já tô velho para isso. Então. Tem para falar ainda de preguiça,
Eu estou com um pouco preguiçoso. Você também é com preguiça. Tô notando que você tá pensando. Mas estou fazendo um esforço aqui, porque eu vi que eu estou sendo combatido. Então, pelo combate, eu estou me reagindo aqui. Lá em 345, ou seja, no século IV, o tal do monge Evagrius Pontícius, ele dividiu a preguiça em dois termos que eu achei muito interessante. Ele chama de ascedia e tristícia, em latim. Isso. E aí, como é que ele fez? O que é essa tal do ascedia, né? Para a gente entender muito bem a preguiça. Porque para nós, preguiça hoje é encostar no sofá e assistir Netflix. É muito mais do que isso, né? Ele chama de ascedia, é caracterizado pela apatia espiritual. Ou seja, uma incapacidade que você tem de se importar com o próximo. Quer dizer, é muito mais profundo você falar de preguiça do que simplesmente encostar no sofá. E fala também da procrastinação, né? A letargia. Então ele vai mais profundo. E lá a tristícia é a antítese da fé. Interessante, é uma versão atual da depressão. Isso. Tem a ver com depressão a preguiça. Então nós temos duas vertentes aí para falar de preguiça, efetivamente, que não é só aquela preguiça de você, hoje eu não vou fazer nada, né? Não é esta preguiça. Depois de uma semana cheia, né, Custódio? Não claro, é essa, né? Não é esta. É preguiça de domingo, não é isso que a gente está falando. Não é preguiça do domingo à tarde que você fala assim, agora é minha vez, né? Não é esta preguiça. É uma apatia espiritual. Eu acho que esse termo da apatia espiritual é muito profunda e toca a gente naquilo que a gente pensa com relação ao desenvolvimento do nosso ser como ser espiritual que somos. Então é muito mais além, é muito mais profundo. Eu diria que isso... Inclusive ele diz que no limite pode chegar ao suicídio. Sim. A preguiça, quando você tem a vertente que ele chama da tristícia, ele pode chegar ao assassinato ou ao suicídio sem se dar conta que isso é importante na vida dele. O Forcato está dizendo aqui, será que não somos culpados, pois pensando em preservar nossos filhos de sacrifícios, não os forçamos ao trabalho e assim desenvolveram a preguiça? Será que a gente mesmo não incentiva, entre aspas, né, muitas vezes isso, Sérgio? Olha, eu vejo da seguinte forma, você até tinha comentado que às vezes você sente assim um estado menor do seu ser e tal, que não te impele a fazer aquelas coisas que você já tinha programado para si. Eu vejo isso da seguinte forma, muitas vezes nós permitimos que nossas energias sejam drenadas, muitas vezes, né, por conta da várias oscilações de energia que nós temos ao longo do dia, né, devido às nossas emoções descontroladas, nossos sentimentos, pensamentos não vigiados, etc. e tal. Então, nossa energia é drenada. E por conta desse dreno de energia, nós permitimos que esses espíritos ajam sobre nós, de alguma forma. E aí, o que acontece? Vem a preguiça de fazer o que precisamos, vem a preguiça de buscar algo novo para nós, vem a preguiça de fazer valer a vida, né? Por que muitos jovens hoje, né, a gente vê muitos adolescentes principalmente com dificuldade de lidar com problemas na vida, principalmente um simples não, eles não conseguem lidar com um simples não, porque está tudo muito fácil. Está tudo muito fácil, eles não tiveram que construir nada, eles não tiveram que merecer nada. A vida deles é sem propósito. Quando nós não vemos propósito na vida, a gente perde o rumo. A gente fica sem norte, não sabe para onde está indo. E isso, inconscientemente, traz um desespero para o espírito. Porque o espírito ele tem que se sentir direcionado. Se ele não sabe para onde está indo, ele se sente totalmente perdido. E aí vem o desespero, né? Então isso, de certa forma, é culpa nossa, porque esse propósito, quem formaliza esse propósito somos nós. E a gente, hoje, por exemplo, a gente quer poupar o filho, por exemplo, no momento de morte de um parente. A gente não quer que ele vá ao cemitério. Né? Em várias ocasiões a gente está tentando poupar. E aí o que eu estou entregando para o mundo, né?
muitas vezes alguém que não sabe conviver com a tristeza, com o não, né, com a frustração. Né? Então, recentemente saiu no jornal português algo a respeito disso. Cristiano Ronaldo, super jogador e tal, né, da Europa, português e tal. Ele estava preocupado com o filho dele, que o filho dele não teve que lutar o que ele lutou para conseguir chegar onde ele chegou. Que o filho dele tem tudo. Né? Tem carro, tem um chefe de cozinha só para o filho dele, e as atividades e tal. E aí ele decidiu levar o filho dele para os treinos e fazer o filho dele limpar gramado, colher toda a roupa de todos os jogadores do time que ele está jogando, fazer todo o serviço básico. O filho dele não classificar aquilo como pequeno. Para dar valor para as coisas. Dar valor para as coisas, começar a respeitar tudo. E que tudo é necessário. Né? E aí ele coloca o filho dele para fazer todas essas coisas. E depois do jogo, o filho dele ainda vai lavar o vestiário. Né? Ele rapaz, mas ele é carrasco comigo, hein? O meu manda lavar louça lá já é uma luta, rapaz. Você sabe que isso aí me deu uma inveja danada. Fala em inveja. Fala um pouco da inveja, Custódio. Podemos falar um pouco da inveja. Vamos lá. A inveja é danada, né? Porque, embora ela tenha a conotação de pecado capital, mas... Vamos lá, quem é que nunca sentiu inveja de alguma coisa que passou por você? E aí depende do que você trata, de como você trata essa inveja. Se é uma inspiração para você alcançar alguma coisa na qual você teve inveja, ou aquela inveja no sentido de malefício, ou seja, como eu não consigo alcançar aquilo, eu vou dar uma conotação de tomara que aquilo não faça bem para aquela pessoa, porque é tão bom que eu não tenho eu não vou conquistar aquilo, né? Então, quando a gente usa isso como referência, embora o nome seja inveja, mas ela pode dar uma conotação de alguma coisa que levanta você, tira você da cadeira e vai correr atrás para você se equiparar àquela referência na qual você se inspirou. Não é tão simples, né? Porque isso depende do grau de evolução de cada um, que vai entender o que é inveja naquele momento, quando você olha o quintal do vizinho, que é sempre mais... O gramado é sempre mais verde do que o seu, né? Se ele é mais verde, então trate de tornar o seu tão verde quanto, ao invés de querer lançar uma maldição no gramado do outro para que o gramado seja igual ao seu e aí esteja equiparado ao seu. Isso é inveja, né? E não o lado contrário. Então, tem duas vertentes aí, o lado ruim da inveja e o lado bom da inveja. Isso no meu modo de ver. Não só danoso, né? Então, a inveja ela é colocada como pecado envergonhado, né? Aquele pecado que a gente tem vergonha. Eu posso admitir, olha, eu sou guloso mesmo, eu sou orgulhoso, mas a inveja a gente tem vergonha, né? É difícil alguém dizer assim, olha, eu sou invejoso mesmo. Tenho orgulho de ser invejoso. Boa. E eu não quero entrar muito nessa parte, mas só um ganchozinho, que o Spinoza ele vai dizer que a inveja não é eu querer ter o que você tem, né? Isso está mais ligado à cobiça, né? Isso. Que a inveja seria a minha alegria com a sua tristeza, a minha tristeza com a sua alegria. É isso mesmo, Sérgio? É nessa base, né? O que eu trouxe aqui para nós, ele diz o seguinte, que a inveja, a expressão inveja em si, ela encontra suas raízes no significado de envidere, que denota não ver uma forma de cegueira que se traduz em focalizar apenas o outro, negligenciando a própria visão. Então a pessoa ela traz para si uma realidade que não é a dela, né? E aí ela quer colher os mesmos frutos, ou seja, o sucesso do outro, porque ela está naquela realidade que não é dela. Mas aí quando ela não consegue, ela se entristece
e às vezes até se enraivece por não conseguir o que o outro conseguiu. E aí transfere a culpa disso no outro. Isso é inveja. E o que é pior, essa energia vai para o outro. Essa energia chega no outro. Essa energia de raiva, de desejar mal e tal, chega no outro. E pode ser muito catastrófica essa energia. Então, olha só a responsabilidade que a pessoa tem nesse processo. É um olhar muito pro outro, né? Eu olho pouco para mim e olho muito pro outro, né? E talvez eu não valorize muito aquilo que eu já consegui e fique olhando para aquilo que o outro consegue, né? É mais ou menos assim, né? O teu vizinho chegou com um carro zero na garagem, teu vizinho, ao lado, né? E alguém comenta, você viu o vizinho chegou com um carro zero, oh, que legal. No mínimo é traficante. Isso. Aí ele bate o carro no outro dia. Bem feito. E isso te alegra. Isso te alegra, claro. Você entendeu? Yes. Exatamente. Você viu o carro dele chegar assim, um Meio 8 amassado, no guincho, né? Perfeito. Aí você fala, yes! Yes. Tá vendo? Dinheiro do tráfico. Isso é a ideia de inveja. É exatamente isso. Né? Né? Então, por exemplo, a Maria está até brincando aqui, falando da inveja branca. Então, não existe inveja branca. Não. Né? Porque muitas vezes você fala, uma invejinha branca. Não, inveja no sentido literal, é só uma invejinha, só quero que ele bata o carro. Só isso. Coisa boba. Uma bobaginha. Né? Então, assim. Palmeiras perca. Agora, diferente da cobiça, porque de repente o Custódio, o Pedro, você tem um carro bonito. Eu falo, eu gostaria de ter um carro daquele. Então, dá a conotação de inveja a isso. Na realidade, você, quando você olha, você diz, nossa, quando eu tiver grana, vou comprar um carro desse. Você está referenciando o teu desejo. Não tem nada, não tem problema nenhum. Até porque a fábrica não faz um carro só. Não, faz um monte. Um deles pode ser seu. Isso. Simples O assim. famoso olho de Seca Lourenço. Olha assim. Agora eu posso invejar também um talento que alguém tem, claro. Né? Um músico. Você fala, nossa, estudei, né? Salieri com Mozart, né? Estudei tanto a vida inteira. Ele ficava conversando com Deus, né? Senhor, e chega esse menino medíocre aí e toca de costa o que eu preciso estudar muito para, né, o tempo todo e querendo prejudicar, né? Passando a vida ali querendo prejudicar o outro em detrimento daquilo que ele não tem o talento. Aí é inveja. Aí é inveja, né? Porque ele fala, pô, aquilo está incomodando ele, né? Então, você vê que como que a gente vai... Então, quando eu começo a observar esses sentimentos em mim, é preocupante, né? Você fala, puxa, eu tô feliz aqui. É a forma da autorreflexão, de você fazer uma autorreflexão e tomar atitudes. Eu tô feliz com a sua desgraça ou eu estou triste com o seu sucesso? Sim, exato. Então, puxa. Qual o outro pecado, Sérgio, que você quer falar pra gente? A gente pode falar um pouco sobre a gula, né? Que é o... Esse é o pecado que mais as academias de ginástica tem por aí. É o iFood. iFood e academia. Os dois aí brigam pela gula, né? Um quer que vender mais a comida, o outro quer que você engorde pela comida que você comeu. A gente não está falando muito do remédio, né, para o pecado, né? Então, por exemplo, quando a gente falou, por exemplo, da inveja, qual seria o antídoto para a inveja? Temperança. Temperança? Temperança. Por quê? Você tem que ter paciência, você tem que ter... como é que eu vou falar? Aquela coisa de saber o seu momento. De começar a construir em você as qualidades para atingir aquilo que você, em determinado momento, viu no outro e gostou. Né? E aí você constrói através da sua mão e faz o seu caminho. E não traz a realidade do outro para a sua vida de forma com que você queira colher os frutos daquilo que você não plantou. Sim. Né? Então, esse é o processo contrário à inveja. Né? Então, se quer mitigar essas coisas em você, então você tem que começar a olhar para si. Né? Basicamente, tudo se resume, para todos os pecados capitais, se resume em olhar para a própria sombra. Né? Se a gente parar para pensar, vamos pegar um exemplo famoso. Jesus esteve no deserto, né?
Passou 40 dias, 40 noites no deserto, sozinho, antes de começar o trabalho messiânico dele. Primeira pergunta, de onde ele estava vindo? Antes de entrar no deserto. O deserto dá acesso aonde? Né? Ele estava vindo do Egito. Ele estava vindo do Egito. Quando ele entrou no deserto, ele sofreu 3 tentações. E estão ligadas ao pecado capital. A primeira, já que você é o filho do cara, manda essa pedra se transformar em pão e você vai comer, vai saciar a sua fome. É você quem manda aqui. É só você falar e vai acontecer. Né? Aí depois veio outras tentações. Agora, quem era esse que estava tentando Jesus? Era a própria sombra dele. Não era um demônio que apareceu para perturbar ele, a própria sombra dele. E ele não sucumbiu à sombra. É isso que nós temos que fazer. Então nós temos que olhar para a nossa sombra, trazer luz para ela, ou seja, mantê-la sob controle e não deixá-la dominar a gente. Aí acabou o poder que ela tem sobre nós. Inclusive a questão da gula, né? Que você falou na temperança para inveja. E talvez para a gula seja o quê? O tempero. Né? Mas você vê, e a gula é algo que sempre esteve presente, né? Na história da humanidade. Sempre. Não é agora, né? Não. Talvez hoje a gente tenha mais acesso à comida do que tinha antes. Então, né? Se você pegar a história de Roma, na cúpula de Roma, no reinado, né, na turma lá que mandava lá em Roma, comia-se 24 horas. E a técnica, inclusive, era comer, vomitar e comer novamente. Sim. Você manter sempre o processo dinâmico de comida. Isso chama gula. Provavelmente, a gula veio deste processo que se encontrava em Roma fortemente. Comia. E eles não eram tão gordos assim, né? Nem tinha academia na época, que pena. Mas eles faziam um processo de eliminar a comida antes que ela fizesse de qualquer digestão. Então era o prazer, porque na realidade a comida ou o alimento qualquer, além de fazer bem, ela tem o processo do prazer, né? E o prazer só se dá quando ela passa efetivamente pela garganta. Nesse momento, passou pela garganta, acabou o prazer da alimentação. E a partir daí ela passa a ser o alimento efetivo lá no aparelho digestivo nosso. Então, quando você não deixa que o sistema digestivo aconteça, você volta outra vez a ter novos prazeres, né? Então, comendo novamente. Isso é gula efetiva lá da história de Roma. A Freud vai entender a gula, né, como uma forma de fuga, né, para que a pessoa se protege do excesso de sexualidade que ela tem nela, né? Então ele vai... quantas fugas a gente não tem, né? Mas ele vai ver essa forma... e isso não é só ele que vê, porque desde lá de trás, a própria igreja também, ela vai começar a utilizar essa mesma... Freud, na verdade, ele vai revisitar um conceito que a igreja tinha criado. Ele vai pesquisar, esmiuçar um pouco mais esse conceito. Eu penso que eu tive há 2 anos, né, fazendo um trabalho para... Acabar com a gula. Acabar com a gula. Um trabalho de a sua ou do outro? Processo de refazer o processo de alimentação. E uma coisa que o médico me disse, que me marcou muito, é que ele fala, se você consegue controlar o que você come, você consegue controlar muita coisa na sua vida. Sim. Porque a gente é escravo dos nossos desejos. Exato. Então, eu tenho desejo de comer um chocolate, aí eu vou lá e belisco o chocolate. Então, quando eu começo a falar, opa, peraí, quem manda aqui sou eu, e começo a trazer isso, né? Ou seja, ter essa temperança, ter, de certa forma, até esse equilíbrio, eu começo a mudar não só esse pecado capital, mas como muito mais outras coisas dentro de mim. Autocontrole, né? Autocontrole. E esse processo de reeducação, tanto alimentar quanto reeducação espiritual, é um processo que não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Porque às vezes eu penso que eu já estou fazendo certo, algo que eu fazia muito errado, né? Mas aí quando a gente vê esse processo, ele continua
Sempre, Sim, né? sim. E você tocou num ponto que eu achei interessante. Poxa, se eu não consigo controlar nem aquilo que eu ponho na boca, como é que eu vou controlar aquilo que sai de mim? Exatamente. Né? Será que a gente podia falar, por exemplo, da ira? Né? Como é que eu não sei se vocês estão seguindo uma ordem aí. Não. Não? Não. Mas, por Na exemplo... realidade, a gente está pegando a ordem que nós temos os pecados. Sim. Entendeu? Estão pegando na sequência A aqui. sequência que está mais grave em cada um. Mas se você permitir, nós temos que falar também, antes, nós falamos de inveja, qual é o antídoto da inveja, né? Ou seja, a virtude oposta que eles chamam do pecado capital da inveja. É a caridade. Isso. É caridade. Então, para você sair da inveja, você pratica caridade. Ao praticar a caridade, você sai daquela mesmice de ficar olhando o outro como referência ou como algo que não te faz bem, né? No sentido de invejar ou criar maledicência em cima do outro pela inveja que você tem. A caridade te faz bem, então te altera. É aquilo que vai fazer com que a inveja não exista mais em você a partir da caridade. Interessante isso. E dentro da visão grega, cada pecado capital também está ligado a um planeta, né? A inveja, por exemplo, é Mercúrio. Verdade. Né? E aí vem da astrologia aquela ligação, né, para cada signo do zodíaco e tal, que você tem um planeta que está regendo aquele signo de certa forma. Aí você começa a perceber por que determinado signo tem certas tendências assim, certas tendências assadas, porque não é à toa que aquele planeta está regindo sobre ele uma certa influência, né? Mas é que está ligado ao pecado capital. A Maria Lira está dizendo aqui: professor Custódio, devo ser dessa época. Só um detalhe, não suporto vomitar. E se acontece, não como mais nada no meu dia. É questão de hábito só. O Rodrigo, que é aqui da Rádio Vivência Espírita também, ele está perguntando... Se a gente não souber responder, eu vou fazer essa pergunta domingo aqui no programa Vivência Espírita. Ele está perguntando... qual que é a relação entre Deus e o número pi? Já que você citou alguma coisa nesse sentido, eu não sei se alguém sabe aqui, essa questão mais de numerologia. Né? Domingo eu pergunto, Rodrigo, aí vocês ajudam. Isso não tem a ver com o pecado capital. Ele está falando disso por causa disso daqui. Tem o número pi no braço. E tem alguma coisa? Tem sim. É que o que eles chamam de razão áurea, né, o número de Deus, ele partiu do número pi, né, que é o que determina a proporção da beleza, a proporção da virtude e tal. Então, para nós, aquilo que nós consideramos belo é porque está respeitando essa proporção. Tá. E as próprias pirâmides mesmo, elas foram construídas baseadas nessa proporção, que é 2, alguma coisa que eu não vou me lembrar agora, acho que é 2,261, alguma coisa assim. E saiu do número pi. Né? Esse valor ser do número pi nas brincadeiras. Inclusive até no rosto da gente tem, né, essa proporção. Isso, exatamente. Uns no outros rosto, menos. E tal. Aquele que não está respeitando essa proporção, ele é disforme, né? Ele não tem a característica de beleza que nós conhecemos, né? Ele não se torna belo para nós. Então, você está um ofendendo a gente de novo. É um caso de muitos. Só um piambulante. Vou colocar no espelho da minha casa lá o pi. 3,1416, tarará. Quando eu olhar para ele, eu senti o pi em meu rosto. Mas o Rodrigo está pegando um voo de Brasília de volta, e bom voo de volta para você, Rodrigo. Que Deus te acompanhe. Vamos falar sobre vaidade daqui a pouco. Ou podemos falar de ira, né? Estamos irados por não estar presente lá. A Deli também deu uma boa noite para a gente aqui, o Rodrigo Pardim também deu uma boa noite, e a Maria do Carmo está dizendo paciência consigo mesmo, né? Que seria uma das virtudes, né, para que a gente possa também desenvolver, né, a questão
do antídoto, né? Antídoto contra a inveja. A gente ia começar a falar da ira. Eu já estou irado aqui. Por favor, Custódio, vai lá, assunto. Custódio, da ira você manja, vamos lá. A ira tem a ver com o estado emocional, principalmente, né? Quando a gente passa por um estado emocional desordenado, a gente entra no processo de raiva. E o processo de raiva, quando ele intensifica, a gente entra no processo de ira, que é muito mais danoso para você do que o fato pelo qual te levou à ira. A gente tem que tomar cuidado porque a gente fica irado ou fica raivoso com um fato que pode ter acontecido fora, externamente a você, e isso te prejudica muito mais quando esse fato te deixa com o seu processo emocional desordenado e que te faz uma pessoa violenta, uma pessoa com ódio, às vezes impaciente e às vezes até com o intuito de assassinato, praticar atos que não faz parte do seu dia a dia, do seu ser em si. Mas o ódio, né, essa ira, te provoca isso no seu dia a dia. É um cuidado que a gente tem que ter. Sérgio, como é que você definiria essa questão da ira? Eu vejo a ira, isso é uma opinião minha, eu vejo a ira da seguinte forma: ela é uma espécie de canalização nossa, da nossa própria energia, direcionada para destruir algo. Isso é a ira. E nós nem percebemos que a gente faz isso. Quando a gente vê, já foi. Né? E aí o estrago vem, o arrependimento e tal, você se sente um lixo de pessoa, aquele monte de situação ruim que começa a te diminuir lá para baixo e tal, né? E isso vai te fazendo mal. Mas por que isso chega a acontecer? Porque ainda somos reféns das nossas emoções. Nós não sabemos lidar com a emoção, com o sentimento, e muito menos com o pensamento, né? Então, se nós em algum momento somos perturbados, somos insultados, coisas do tipo, só que a gente não percebe um detalhe, né? Por exemplo, cansei de ouvir pessoas dizendo: você insultou minha honra. Isso não existe. Honra pressupõe dignidade. Então, nada externo de você pode ferir a sua honra. Nada. O que aconteceu foi o que o seu orgulho se machucou. O seu ego é muito sensível. Ele se machucou. Não tem nada a ver com a sua honra. Porque a honra é eu saber o que eu sou e ponto. Se eu sei o que eu sou, qualquer um que me disser ao contrário, é só descartar. É mera opinião dele, né? É mera opinião do outro. O que você acha é seu. É claro. Né? Claro. E aí o cara se acha: pô, você insultou minha honra. Isso não existe. Então isso é um orgulho ferido, né? E aí o cara deixa a ira explodir, ele quer tirar satisfação, ele quer provar para o outro que ele está certo. Isso, né, isso só vai trazer negatividade. Por quê? Porque você já baixou a tua faixa vibratória, você já entrou num outro padrão de energia, e aí tudo que tiver vindo vai somar, não vai ser combatido. E aí vai te deixar pior ainda. Você é sempre a primeira vítima da tua ira. E interessante que no mundo moderno a gente observa demais a ira, né? Sim. Só você entrar nas redes sociais aí que você vê aqueles videozinhos, aqueles reels de briga de trânsito a rodo, né? Se você quiser. E você vê como a gente perde muitas vezes, né? A paciência por causa de coisas que não deveria perder, né? A gente perde a estribeira. Perde a estribeira, né, Custódio? Meu avô falava isso. Né? Mas... O cara ele vai utilizar o tempo dele. Você faz um post, né, falando sobre qualquer coisa, e ele vai utilizar o tempo dele para, hoje, como é chamado, né, fazer o papel de hater, né? Ele vai, ao invés dele se preocupar em fazer um post dele, falando sobre o ponto de vista dele, ele vai lá no seu, né, para menos trabalho, criticar o seu, e vai utilizar muito disso, né, que a gente estava falando. A rede social, ela meio que virou uma continuação do pensamento, porque muitas vezes o cara no ao vivo, na conversa, ele não teria coragem de dizer isso. Ali é campo de batalha, né?
E não à toa a ira está associada ao planeta Marte. Guerra, né? O Deus da guerra. Então, tem a ver também com a falta de autocontrole, né? Sim. Será que seria mais ou menos por aí o remédio para a ira? Ou não? Alguma coisa nesse sentido? O remédio é você trabalhar a sua calma, né? Um dos pontos fortes da ira é você responder às prováveis ou aquilo que você entende como ofensa. Você responder imediatamente. Respire, conta de 1 a 10, ou de 1 a 20, ou de 1 a 30, como queira. E trabalhe o seu racional, porque a história de contar de 1 a 10 não é uma superstição, não é nada. O contar de 1 a 10 é um processo para você entrar na sua racionalidade, sair da emoção e entrar na racionalidade. Esse é o processo de contar de 1 a 10. E se não der certo de 1 a 10, disse a música, né? Segundo o Pedro já ia falar. Ele já vai falar da música. Antes que ele queira cantar. Se deixa, ele já quer cantar a música. Se não for até 10, conte outra vez. Isso aí. Conte outra vez. Então, conte quantas vezes for necessário para que você entre num processo racional. Quando você entra no processo racional, você não responde à provável ofensa que te levou à ira. E você fica mais calmo. Vale o WhatsApp? Vale também ou não? Vale. Você desliga. É mais fácil. Você só clica e elimina. E apaga o que foi lá. E esse é o jeito, porque não tem um antídoto falar assim, faça uma oração. Não adianta. Depois que entrou no processo da ira, o que você tem que fazer é não entrar no processo de ira. Então, não entrar é o racional, porque ira é emocional, só emocional. Você não tem como controlar o seu emocional. Emocional não se controla. Só se você tem, digamos assim, o controle dele se você sair dele e entrar no racional. Não tem outra forma. Então, o ideal é você fazer com que o seu racional esteja mais na superfície, né, mais próximo das suas atitudes do que no emocional. Que tem coisas que dá pra gente, por exemplo, né, uma coisa que eu aprendi a fazer. Eu tô aprendendo. Então, você recebeu lá um e-mail, uma mensagem que você achou que tá mal educado. Então, a sua primeira reação é imediatamente responder. Então, uma coisa que eu tô tentando desenvolver de uns tempos para cá é isso, olha, deixa aqui. Responda depois. Depois ontem, né? Isso, eu comecei hoje cedo, na verdade. Né? Então você fala assim, deixa eu responder isso depois. Isso mesmo. Né? E você sabe o que eu já notei algumas vezes? Que quando eu vejo de novo aquela mensagem, às vezes ela não é tão ofensiva quanto eu achei na primeira. Por causa do seu humor também. Né? Porque tem a ver com os afetos, com o humor, né? Exato. Então, uma vez, tinha um grupo, até do pessoal de filosofia mesmo, já faz algum tempo isso. Eu coloquei ali uma opinião e uma moça, ela colocou uma opinião que eu achei ofensiva naquela hora. E eu falei, eu não vou responder, eu vou usar aquela tática. Passou um outro dia, eu fui olhar a mensagem, ela não era ofensiva, ela estava concordando com aquilo que eu falei. A sua interpretação está errônea. A minha interpretação, eu falei, olha rapaz, se eu falo besteira. Exato. Você entendeu? Porque o teu emocional te levou a pensar assim. O nosso problema no emocional é grave. Por isso a gente precisa tomar um cuidado. E ele domina você. O emocional domina. Domina muito mais do que o racional. O racional, ele é capaz de te levar a paciência, a própria dominação do teu próprio corpo em si. Mas a emocional não. A emocional leva... Por que as pessoas brigam na rua? Só pelo emocional. Sai do carro, o carro bateu, porque você... E começa, não foi eu, foi você. Aí a mãe do outro é ruim, a mãe daquele é ruim também. E começa o embate, e aí briga, porque os dois estão batendo emocionalmente um com o outro. Se um dos dois fica quieto, em briga de casal funciona da mesma forma, né? Estão brigando, porque é você. Aí vira todos aqueles pecados, saem numa briga de casal. E todos os pecados, porque fez isso, você fez aquilo... E você descobre que você não é tão bom assim, você é um horrendo. É lógico que você tem que fazer a outra pessoa ser tão horrenda quanto você ou pior. Eu não sou o único horrendo aqui no Claro, aí você não fica abaixo. O orgulho
não deixa você ficar por baixo. Claro que aí denota um combate muito forte. Se um dos dois, eu gosto de dizer assim, se um dos dois for o racional, não tem briga. Não tem briga. Geralmente é o homem, né, o custódio, que é o... Eu não queria falar isso, porque a minha mulher está assistindo lá. E ela, público e ela pode ficar ofendida. Então, eu diria assim, um dos dois. Alguém tem que ser racional, né? A Joelma está dizendo, penso que o egoísmo e o orgulho são os maiores males. Geram os outros sentimentos que podem nos destruir. É isso aí, né? É por aí mesmo. O orgulho é o mais forte de todos, né? E a gente não vai combater ele se nós não combatermos os outros 6 antes. Né? Porque ele que dá alimento para todos os outros 6. Ele que está mandando eles fazerem. E você vê como esse sentido de pecado capital, né? Pela ira eu mato. Olha, quanta gente boa. Uma vez, faz tempo já, eu ouvi uma pesquisa que dizia que quem mais cometia crime no Brasil não eram aqueles que a gente chama de maneira pejorativa de bandidos. Não eram eles. Sim. Quem mais cometia crime eram os cidadãos comuns. Então, se você pegar a escala, né? Vamos pegar assim, aquelas pessoas que já tiveram, de repente, algum tipo de passagem, como violência, tudo. Então, não eram essas pessoas. São cidadãos comuns, como eu e você. Entendeu? Que no momento de ira acabaram. Então, briga porque o som tá alto. Né? Porque o cara bateu no carro dele. Crime passional, muito que né, crime passional. Então, tudo devido à ira, né? Então, você vê como a gente. Tudo devido à ira. Curioso é que o Aristóteles ele classifica de 3 formas uma pessoa irada, por exemplo. Ele diz o seguinte: a ira dos violentos, que se irritam facilmente, é uma delas. A ira dos rancorosos, que guardam ressentimentos, né, e alimentam essa ofensa ao longo da vida, né? E a ira dos obstinados, que persistem até obter a vingança. E olha que curioso, a gente, dentro da doutrina, a gente tem a ideia, né, e o próprio Kardec trabalhou bastante em cima dessa ideia, a ideia do obsessor. Por que temos o obsessor? Porque ele quer se vingar de nós, de algo que nós fizemos lá atrás. Então a ira dele pelo mal que nós praticamos, ela persistiu e se tornou como um alimento da vingança dele. Né? Então eu costumo brincar com o pessoal, às vezes no centro, quando eu estou lá, eu falo pro pessoal, gente, ó, é o seguinte, quando vocês forem fazer suas orações, não faz oração pedindo para o obsessor ir embora, não. Faz oração pedindo para ele vir com vocês para o centro. Para que eles também encontrem luz, porque eles são cria de vocês. Então começa a trazer eles para o centro, para buscar luz junto com vocês, para eles perceberem que vocês também estão buscando. Essa é uma forma não só de você trazer mais paz para si, mas para ele também. Quebrando esse laço de ódio que já perdura um bom tempo. Né? E assim você vai mitigando o desejo de vingança, ou seja, vai mitigando a ira que está prejudicando ele. Então não é, eu preciso tomar um passe porque eu estou obsidiado, eu tenho que tirar o obsessor. Não, você não precisa tomar um passe para isso, você precisa começar a trazer luz às suas sombras. Aí sim. Para você não ser um obsessor amanhã. Exato. Porque assim, esse obsessor um dia também esteve na posição que a gente está hoje, né? Sim. Então, eu sempre imagino que o grande problema não é eu ter o obsessor. E já é um problema, né? Claro. Mas o problema é o dia que eu for obsessor, né? Você calcula o custódio está lá no centro espírita e o pessoal está recebendo lá o obsessor e fala, eu sou o Carlos, né? Você imagina? Até aqui, cara. Então, você vê como é importante a gente corrigir esses nossos defeitos, né? Sim, porque sim. Isso vai, muitas vezes, aliás, para quem não assistiu ainda dá tempo, o Nosso Lar, né? Que está passando, eu assisti esse final de semana, eu acho que
Não sei se todo mundo assistiu. Né? Então, assim, eu achei que muito bacana, porque ele mostra muito desse lado. Como o obsessor funciona, né? Como funciona e o que faz o ódio, né? O ódio, ali no caso, o rancor, né? O que ele vai fazendo, né? com a gente aí ao longo do tempo. Então, falta orgulho, né? Eu tô orgulhoso de... Tem luxúria. A luxúria, né? Falta a luxúria. Luxúria é um perigo, hein? Você queria pular esse, né? Eu queria pular esse danado aí. Antes da gente entrar na luxúria, o Marcelo está dizendo: o peso da palavra pecado é muito forte. Sob os dogmas religiosos, cada desvio de comportamento é um pecado a ser punido por Deus. Prefiro pensar na aplicação da lei de causa e efeito. Todo pecado, como causa de um comportamento negativo, tem como consequência a aplicabilidade da lei de causa e efeito. A salvação vem pela paz proporcionada pelo caminho virtuoso. É isso mesmo, Marcelo, né? Esse desencadeamento, né, de ações que vão tendo na nossa vida aí, que vai fazendo com que a gente, uma hora bata e outra hora apanhe para poder aprender, né? Mas voltando para a luxúria sua, o Custódio, o que você tem a dizer? Eu prefiro que o Sérgio, o especialista em luxúria. Bom, tá ligado ao planeta Vênus, né? É meio claro isso. O planeta Vênus, a luxúria, ela é vinculada ao planeta Vênus, cujo sentido original remete deixar-se dominar pelas paixões. Então não é só a questão do desejo sexual, mas todas as paixões que podem se manifestar na gente, né? Trazer um exemplo da literatura que nós temos, né? Quem se lembra da Odisseia? Sim, Homero. A Odisseia de Homero. Então ali nós temos o sábio e o apaixonado. Sábio é Ulisses, que soube esperar o momento de agir. Ulisses que abriu as portas de Troia. Aquiles é o apaixonado, que afoito em todo o seu desejo de vitória, de glória e tal, caiu com uma flecha no calcanhar. Daí o calcanhar de Aquiles. Então percebam que esses ensinamentos vêm sendo dados para nós há muito tempo. Há muito tempo. Né? E nós não pegamos o gancho, né? Não estamos tão atentos com o gancho que está sendo entregue para nós, né? Então, as paixões que nós sofremos ao longo da vida, né? E queremos, não só de relacionamento entre duas pessoas, mas com coisas, às vezes materiais, às vezes até espirituais, às vezes até religiosas, né? A gente vê fanatismo, isso é uma paixão, isso é luxúria, né? O fanatismo, ele é uma luxúria, né? Porque você se permite ser dominado, né? Dominado. Eu tinha um termo, fascinado. Fascinado. Você se permite ser fascinado, e aí você assume a fascinação como realidade, né? E não aquilo que o seu coração está dizendo. O teu coração está te falando exatamente ao contrário. E o que você faz? Você simplesmente anula toda a ação do seu coração por conta da fascinação, né? Então esse é o perigo que nós sofremos todos os dias, né? O que está nos fascinando? A gente cria gurus, né? Não, fulano falou, é lei, né? E aí a gente vai criando esses gurus, vai seguindo esses gurus, até esse guru falhar contigo. Aí cai por terra todo o seu mundo. E aí você tem que construir um mundo novo novamente. E aí você busca outra coisa para poder seguir. E assim vai, né? Então isso são paixões que nós temos que combater na gente, que configura como luxúria. Então a luxúria, um dos dramas da luxúria nos tempos atuais é erotização em demasia em tudo que acontece. Sim. Na televisão, na internet, no cinema, nos outdoors, nas vitrines de shopping, tudo. E nós somos levados a comprar coisas pela erotização que fica implícita ou explícita naquilo que
que está exposto. E gera em você, de forma direta ou indireta, depende de cada um, a vontade de ter aquilo pela erotização do processo em que está o marketing. O marketing usa muito isso. Então temos que tomar cuidado, a gente não entrar nesse processo de aquisição ou de desejo ou de vontade de, né, daquilo que está tomando conta de você de forma indireta, de forma pela erotização, que é um processo muito fácil de transformar você no seu desejo, na vontade, na ação, né? Depois da vontade vem a ação de comprar, de aquisitar, de levar para casa isso. Pura erotização, pura luxúria. Lembrando, né, indo ao encontro do que vocês estão dizendo, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes quando a gente coloca um tema desse, as pessoas acham que o desejo sexual, ele é a luxúria em si, né? E não é bem isso, né? Só exacerbada, né? Quando você usa isso de forma errada, de forma errônea, não seguindo o caminho reto, né? Segundo você segue o caminho reto, não tem problema nenhum. Faz parte do ser humano isso. É quando você segue o caminho não tão reto assim, como, por exemplo, a erotização, exemplo clássico, ele não faz bem para você, né? Não faz bem para você, não faz bem para o teu espírito, pelo teu processo evolutivo. Você freia o teu processo evolutivo em função da sua tomada de decisão em cima de alguma coisa que não faz parte de você, espiritualmente falando, evidentemente. E como que no caso específico da luxúria, por que ela é um pecado capital? Ela me leva a comentar que tipo de outros pecados? Ela te traz, assim, se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que ela está ligada a outros pecados capitais, né? Como a gula, às vezes até a inveja, né? Nessa questão, principalmente quando se fala na linha sexual, né? Ela está ligada a esse tipo de coisa. Agora, por que ela é um pecado capital? Porque é um desejo muito forte, muito proeminente de satisfação de prazer. Prazer num nível máximo. O que eu não vejo assim fácil para as pessoas entenderem é o seguinte, é que o sexo ele é muito demonizado, né? Ele é muito colocado como algo ruim. E que aí é sexo fora do casamento e tal, não sei o quê. Ele é muito colocado como algo negativo e não é bem por aí. As pessoas precisavam entender o sexo do jeito espiritual. Entender o sexo sob a visão espiritual. E como que ela faz isso? Obviamente estudando, mas a questão energética precisa ser esclarecida. Por quê? Porque o sexo, quando ele é feito com amor, as energias se somam. Elas se somam. Quando ele é feito com o único objetivo de obter prazer, aí é o ego que está falando. Aí o que acontece? As energias tentam uma roubar a outra. E aí o que está acontecendo? Depois do sexo, alguém vai perder mais energia que o outro. Vem aquele vazio. Aí vem o vazio, vem a tristeza. Não vai lembrar de música, Pedro, pelo amor de Deus. Vira competição, né? Não, vira competição. E isso tem muito a ver com a orientação de Paulo, né? Isso, exatamente. Né? Né, para a gente, se realmente não aguentar, é para se casar, mas o ideal seria que... Porque ele vai usar Jesus como esse ideal, né? Esse exemplo, né? E por causa da luxúria, por exemplo, eu mato, né? Você mata também. Por causa da luxúria, por exemplo, eu cometo... Crimes. Eu cometo crimes. Eu posso, por exemplo, estagnar o meu processo evolutivo, né? Que estaria enquadrado ali na preguiça, né? Então, é interessante a gente observar, né? Que cada um desses pecados, eles vão me levando a cometer outros delitos, né? A gente até citou no início, né? Por isso capital, né? Agora olha como é que isso é usado contra nós e a gente nem percebe. Não sei se vocês lembram de um comercial que passava na televisão de não sei se era uma pasta de dente ou se era uma escova de dente, que o cara começava a escovar os dentes
E só porque ele estava usando aquela escova de dente ou aquela pasta, eu não sei direito, ele pegava todas as mulheres que tinha no baile. Depois você me fala qual que é era essa o nome? Olha, minha mulher está assistindo. Eu não lembro, mas que pena. A rede social aqui atrelada à luxúria é o Tinder, viu? Exatamente. Então, a luxúria, na realidade, é o uso excessivo do corpo como matéria sem pensar no espírito, né? O uso completo da matéria. Você não pensa espiritualmente. Tá. Bom, é só para a gente lembrar, nós estamos falando de prazer aqui. Todos os pecados capitais levam ao prazer. Sim. Todos. Sim. Sem exceção. Por isso que eles são tão fortes na nossa vida, porque ele nos dá prazer. Quando você fala das virtudes, nem sempre te dá prazer. Então, a dificuldade de você sair do pecado para a virtude, ou a virtude oposta ao pecado, isso primeiro que você precisa ter uma energia danada, gastar uma energia danada para você sair do pecado capital para a sua virtude oposta, que é chamada, né? Segundo, a virtude oposta não te dá prazer material, te dá prazer espiritual que nós não conseguimos experimentar porque não somos seres espirituais, somos seres materiais na sua tendência. Nós somos muito mais materialistas do que espiritualistas na nossa vida em comum. Então, quando você sai do pecado capital e vai para a virtude, né, você deveria estar lá experimentando o prazer espiritual. Como nós não sabemos fazer muito isso, a dificuldade está aí, né? Então é muito mais fácil ficar lá no pecado capital, que ela te dá um prazer material muito mais ofegante. Né? Sim. Imediato. Ofegante. Então, o que seria... Como é que só para a gente resumir aqui, o Custódio já falou bastante, mas só para sintetizar numa palavra, o que seria o antídoto aí para a luxúria? Para a luxúria, olha, se tornar uma pessoa comedida, né? Você saber dosar as coisas para si, né? Não querer ter no excesso, ou aquele negócio, a busca pelo prazer, ele é insaciável. Então você vai estar sempre querendo mais. Você sabe que aquilo não é bom, mas você quer. Então você tem que ser comedido, né? Então você vai trabalhar isso. Serenidade, exatamente. Então você vai trazer aquilo para si conforme você consiga lidar com a energia. Então você tem que trazer para um pouco mais pro racional esse negócio. Manter-se sereno. A Elisângela está dizendo aqui que infelizmente ainda estagiamos em todos os pecados, uns mais e outros menos, né? E que a nossa luta é transformar esses pecados em virtudes. A Maria Lira está dizendo que a batalha espiritual que travamos é com nós mesmos, e todo cuidado é pouco, pois ignoramos nossas trevas, né? A gente não sabe o que está escondido lá, né, dentro da gente, né, no nosso inconsciente. Eu nunca sei do que eu sou capaz de fazer. Né? E a gente não sabe mesmo. Não né? mesmo. Não tem nem ideia, né, daquilo que é capaz de fazer. A Joelma está dizendo que acabou de ver o filme Nosso Lar 2 e mostra como é difícil livrar desses males mesmo desencarnados e que é necessário a ajuda de espíritos do bem. Né? E para isso, Joelma, é importante a gente estar sintonizado, né, com esse espírito, porque eles estão aí em toda parte. Né? E aí muitas vezes a gente não está nessa sintonia, né? Não tem essa afinidade e acaba não conseguindo, né, buscar essa conexão aí. E por fim, eu acho que está faltando só a soberba, né? Na verdade tem dois. Tem dois ainda? A avareza e o orgulho, que é a soberba. Verdade. Avareza, quem gostaria de começar? Pode começar, Sérgio. Bom, a avareza, segundo Santo Tomás de Aquino, ao explorar a avareza como um defeito capital, destaca as características inerentes a esse vício, revelando a complexidade associada ao desejo exagerado
pelos bens materiais, especialmente o dinheiro, né? Então tem um desejo enorme por dinheiro, enganação, geração de falsidade, manifestação de um elemento espiritual, emocional e mental que viria a ser aí de forma perniciosa, né? Porque quando você começa a ter isso, né, alimenta isso dentro de você, você agrega a uma egrégora, né? Uma egrégora negativa, uma egrégora densificada, que vai estar alimentando você nesse processo, né? E aí vai querer que você tenha cada vez mais avareza, né? Busque cada vez mais angariar dinheiro, ou bens, posses e por aí vai. E o avarento, ele desfruta desse bem que ele tem, ou ele acaba gostando tanto do dinheiro que ele acaba não desfrutando? Ele fala, eu tenho bastante dinheiro aqui, mas eu não vou fazer, por exemplo, uma viagem, eu não vou comprar, porque senão vai gastar o dinheiro. Será que esse é um problema da avareza, né? Esse é o problema, porque é igual criança, ele ganhou esse brinquedo, pô, legal, bacana. Ah, mas tem aquele outro ali. Ele chama aquele outro lá. Ele está sempre querendo o que ele não tem. Ele chama de síndrome de juntar. Isso. A síndrome de juntar não é não gastar jamais. Então, o avarento usa a calça mais barata jeans, né? Porque dura bastante. Aquela camiseta meio amarela, bem amarela. É um símbolo aqui, assim. E ele não gasta absolutamente nada. Ele é a síndrome do juntar. E juntar bens materiais, evidentemente, né? E quando ele faz esse trabalho de juntar bens materiais, ele esquece totalmente do juntar bens espirituais. Sim. Novamente vem aquela história. Somos seres materialistas e não somos seres espiritualistas. Estamos num processo de elevação, ainda levando o nosso conhecimento, o nosso saber, vagarosamente, com a ideia de que um dia a gente possa saber utilizar os prazeres espirituais, né? Então a avareza é danado. Qual é o antídoto? Generosidade. Isso. Trabalhar mais a sua generosidade. Pode espelhar, por exemplo, em Jesus, né? Jesus foi um belo de um exemplar generoso. Ele não escolhia a quem fazer o bem. Ele fazia o bem a quem necessitava ou a quem solicitava a ele. É uma pessoa que... Outro exemplo de generosidade está aqui na nossa... Aqui? É aqui no quando estúdio? eu falo aqui no planeta. Eu sou um ser planetário, não sei se você... Na natureza. Por exemplo, quer mais generosidade do que um pé de fruta, por exemplo, um pé de laranja, ou a laranjeira mais conhecida, ela é extremamente generosa. Porque quando ela cresce e está dando frutos, ela não escolhe para quem dá a fruta. É quem tem vontade de ter uma laranja, basta ir lá e apanhar. Não. Ela também não escolhe quem fica embaixo da laranjeira pela sombra que ela fornece. Ela não escolhe, fala, você não pode estar na sombra. Só o Zezinho e o Chiquinho, você não pode. Ela não escolhe. Então a generosidade na natureza pode ser para nós um exemplo fantástico. Então a natureza ela permite que a gente se espelhe nela como generosidade que tem. Aliás, para nós, né, para nós, alguns que não são generosos, não vou me incluir nisso, a melhor exemplo de generosidade é a natureza. Encher a garrafinha d'água na geladeira. Tudo. Eu vi um cara falar isso, eu fiquei encher a garrafinha d'água. Aquela garrafa coletiva, não é a sua garrafa. Okay. Então você vai à geladeira, e eu falei, nossa, que exemplo, mas ao mesmo tempo que é ingênuo, é esdrúxulo. Então, aquela garrafa d'água que todo mundo bebe. Então você vai lá e enche o seu copo. Então você vai à geladeira e enche o copo. Toma água, mas não enche a garrafa. O que vem depois, que é teu filho, que é tua esposa, sim, ele não tem água gelada para tomar porque você não fez isso. Então sim, você vê que em atitudes completamente simples, né? Dentro de casa. A generosidade não é complicada, ela é simples. Ela é simples. Né? Então, assim, quantas coisas
aparentemente ingênuas. No trânsito, você dá uma preferência para alguém. Mas a preguiça não deixa. A preguiça não deixa. É verdade. Então, E o curioso é que a avareza ela é praticamente mãe de outras 5, digamos assim, 5 defeitos, né? Que seria a mentira, o perjúrio, a traição, a fraude, iniquidade, violência e dureza de coração. Pois é. Né? Tudo isso a avareza promove. Que ela não se importa com os outros, né? É só consigo mesmo. Avareza, Tanto que Dante vai simbolizar o avarento no inferno, né? Como ele coloca o cara empurrando uma mala de dinheiro, né? Que vai se acumulando mais para a vida inteira, né? E um dinheiro que não vale nada ali naquele lugar. Exatamente. e lembrando que depois a gente às vezes não desfruta desse dinheiro que tem muitas vezes, e aí os outros vão desfrutar depois que você foi embora, né? Então, daquilo que poderia ter te dado mais qualidade. É claro que a gente não está dizendo de sair esbanjando também tudo que tem. É o equilíbrio, né? É o meio termo. Todos os extremos são ruins, né? Então, o antídoto seria a generosidade, né? A Joelma está dizendo que Chico disse que sexo, lá atrás ainda, né? Sexo sem amor é errado em qualquer situação. Isso é luxúria, né? Ou seja, é o sexo sem amor. O Marcelo está dizendo que a virtude está no equilíbrio. E está dizendo também que o avarento não desapega de seus bens. Vamos lá, então, falar sobre Finalmente. a danada da soberba, né? O orgulho. É um orgulho. Que na verdade, muitas vezes, ele vem disfarçado, né? A gente conversava antes do programa um pouquinho, dizendo que muitas vezes o orgulho, ele não é algo assim tão claro quanto eu imagino que possa ser, né? Às vezes, nas entrelinhas, né, eu consigo detectar esse orgulho. É isso mesmo, Sérgio? É isso mesmo. Que a soberba, ela destaca como a rainha e raiz de todos os vícios. Todos os vícios. Ela tem implicações profundas na literatura e encontros, como exemplificado aí no Alice no País das Maravilhas. Lembra da Rainha de Copas? Né? Ela é a exemplificação ali, né? A simbologia do orgulho. Né? Que ela manda, desmanda e ninguém pode ir contra ela. Porque senão ela... Corte a cabeça. Corta a cabeça. A ira surge nela, né? Então, a soberba, ela é a relação do orgulho também que se destaca na narrativa. Outro exemplo bíblico sobre o orgulho, né? A Torre de Babel. O homem quis chegar até onde Deus está, né? E aí começou a construir aquela torre absurda e tal, de alto. Por isso que é simbolizado por Lúcifer, né? Também. Sim. Que a gente estava falando, né? As entidades inferiores que são simbolizados através dos 7 pecados capitais, né? Exatamente. Custódio quer falar um pouco sobre orgulho? Então, orgulho, segundo alguns filósofos, o conceito de orgulho é a pessoa que quer se equiparar aos dons de Deus, aos dons do nosso Criador. Então, quando ele chega ao pensamento de se sentir poderoso tal qual o Pai, ou o Deus, ou o nosso Criador, ele põe para fora aquele poder que ele não tem. Então, esse orgulho de ser o que ele não é, ele se espelha num poder divino. Só como espelho, mas ele esquece que somos seres humanos, né? Somos criaturas e não criador. E quando você faz essa equiparação para você expor aquilo que você não é, ou aquilo que você almeja ser ou imagina ser, é orgulho, né? É exatamente a soberba. Eu sou o maior, eu sou o melhor, eu sou capaz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acoplei isso, eu acoplei aquilo. Eu, esquece de que o eu é muito eu, muito unitário aí, né? E a gente faz parte de uma comunidade. Então, é mais fácil a gente saber, nós, né, o grupo, eu participei, estava presente.
né, botar um pouco da humildade em cima desse orgulho, para que a gente possa entender que nós somos criaturas, né? Temos o nosso feito, somos capazes de fazer, mesmo porque somos partículas divinas. Então eu nunca deixo de falar isso, somos partículas divinas, portanto tenho a capacidade de ter, mas eu não preciso expor isso de uma forma soberba ou de uma forma orgulhosa, no sentido de rebaixar as outras pessoas que estão próximas de você. Não precisamos fazer isso. Preconceito tem alguma coisa a ver com orgulho? Tem bastante. Tem bastante. Eu tive um chefe, né, uma história interessante, que é verdade mesmo. Eu tive um chefe, né, que era muito sabe-tudo, né? Então, um dia conversando com um amigo meu de outra sessão, e aí ele me perguntou, seu chefe é legal, tudo. Eu falei, rapaz, aquele lá sabe tudo. Ele, na criação, deu conselho para Deus. Eu perguntei, e o seu chefe? Ele falou, é Deus. Você vê, né? As manifestações de preconceito que a gente tem, muitas vezes, elas estão de um povo, de uma raça, que se julga superior a outra. Sim. Né? Você vê que... Esse é preconceito. Né, quando a gente leva isso, né, no estágio coletivo, né? Então você vê, olha, eu tenho orgulho. Então, você vê como que isso afeta muito a nossa vida, né? Uma etnia, uma raça, uma religião. Exatamente. Né? Aquele que não é da minha religião, de repente ele não é bem esclarecido. Né? Ele ainda não entendeu aquilo que nós entendemos. Né? Então você vê como que a gente usa e acaba sendo, ao mesmo tempo, a gente pratica e acaba sendo vítima, né? do orgulho o tempo todo. Aí. Né? Agora então... é curioso, assim, que eu, estudando essas coisas e tal, eu comecei a linkar uma coisa com a outra, né? Correlacionar as informações de tudo aquilo que eu já estudei. Jesus, ele trata esses temas também, só que de uma forma um pouco mais implícita, mas ele chega a tratar, né, no Sermão da Montanha, quando ele profere as 8 bem-aventuranças. Né? Então, só que, curiosamente, né, uma das virtudes que combate o orgulho é a humildade. Né? E Jesus coloca isso como o primeiro trabalho que nós temos que ter na nossa vida, nos tornarmos humildes. Na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Aí a gente tem que entender quem é pobre na época de Jesus, né? Que era aquela pessoa que não tinha uma túnica, ele só tinha um pano para cobrir a sua nudez, nem tinha uma sandália. Isso era ser pobre. Despido de orgulho. Total. Né? E qual é o único sentimento que a gente tem que ter no nosso coração? O amor. Né? Então, a primeira bem-aventurança é a bem-aventurança da lucidez. É onde eu tenho que me tornar lúcido, saber quem eu ainda não sou. E assim eu me torno humilde. Não vou me colocar acima de ninguém, porque eu não estou. Eu entendi, depois de ler tantas obras de grandes autores, né? Eu entendi teoricamente, na prática ainda não, que a humildade é uma conquista, né? A humildade é uma Não conquista. dá para falar amanhã, a partir do dia 2 de fevereiro, eu vou passar a ser humilde, né? É uma conquista do espírito, né? Então, quando a gente pega espíritos que são um pouco mais evoluídos, a gente vê que uma característica deles é a humildade. Sim. Né? A sabedoria, né, faz com que ele seja humilde. Você pega o caso de Sócrates, o caso de Jesus, o caso de Chico Xavier, Madre Teresa, né? Você não Pode consegue falar de mim também, não tem com o problema. Antônio Custódio, né? Isso, então a gente vai vendo que ela passa a ser uma conquista do espírito, né? Sim. Ao longo da jornada. E quanto mais ingênuo, quanto menos evoluído, mais a gente é arrogante. Exatamente. Né? Então você vê que na realidade esse é um aprendizado que vai interiorizando em você, né? Ou seja, o teu espírito vai adquirindo isso ao longo do tempo, a partir das suas ações, das suas atitudes. Essa humildade não se adquire, você conquista a partir das suas atitudes. Então, você quer conhecer alguém, veja as atitudes
dela que você vai conhecer. Você não vai conhecer nas palavras dela. Ah, não, ela fala bonito, ela tem uma gramática excelente, tem uma voz de locutor, coisa assim. Não é isso que vai fazer diferença, são as atitudes dela. Então, as atitudes de humildade têm que estar presentes porque ela adquiriu isso com as suas próprias atitudes ao longo do tempo. O Cortella, ele fala sobre um dos aprendizados dele sobre humildade, né? Que ele fala que foi fazer uma palestra e chegou no local, ele achou que o pessoal tinha colocado as cadeiras muito longe, né? Então, já tinha chegado algumas pessoas, ele falou assim, bom, pessoal, vamos então puxar essas cadeiras para cá, quando de repente entrou alguém da organização disso aí, né? Ô, professor, tudo bem? Então, ficou meio longe aqui, pode deixar que a gente resolve isso. Então, eles iam puxar todas as cadeiras para frente. O cara foi lá atrás com a equipe dele, pegou a última fileira e pôs na frente. Pegou a penúltima e colocou na frente. Aí ele falou, poxa vida, né? Às vezes a gente acha que sabe tudo e vem o cara aqui e dá um baile na gente aí com uma coisa tão simples, né? Pois é. Bom, eu acho que a gente está quase esgotando o assunto, né? E você falou que o antídoto, então, para a soberba, né, para o orgulho, seria a humildade, né? Humildade, magnanimidade. E buscar isso dentro da gente. E é nesse clima de humildade aqui que a gente tem a agradecer bastante você, Sérgio, por ter disposto do seu tempo aqui para vir aqui com a gente e conversar durante essas quase 2 horas, 1h40 já que a gente tá aqui conversando, passou super rápido, né? E eu queria que você desse aí as suas um alô, né, pro pessoal que está ouvindo a gente, né? Eu costumo dizer considerações finais, parecendo debate, né, da televisão, mas que você pudesse aí dar as suas impressões finais aí pra gente. Tá joia. Bom, pessoal, eu agradeço bastante a oportunidade que vocês deram para mim, me ouvindo, discutindo, colocando questões aqui a respeito do que foi falado, né? Espero que esse assunto venha trazer para vocês muito material para reflexão, para discussão entre vocês, né? E até levar para o centro que vocês trabalham, que vocês frequentam, ou dentro da família de vocês, para que isso fique cada vez mais sedimentado e solidificado, né, para que vocês tragam isso para a vida de vocês, né? Conhecimento sem ação, ele não serve de nada, tá? Então, nós vamos sempre estar buscando trazer isso para a nossa vivência. E eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui para compartilhar com vocês um pouquinho desses meus anos de estudo com vocês, tá? Muito obrigado. E se vocês quiserem buscar mais informação, tem uma página lá no Face, chamada O Curandeiro de Almas, que é uma página onde todo dia eu coloco lá uma mensagem de bom dia que traz bastante reflexão, uma mensagem relativamente rápida, um texto pequeno que vai estar trazendo bastante informação, e no Instagram também, que é o @curandeiro de almas, tá? Vocês também vão ter essa mesma mensagem lá no Instagram. Agradeço de coração para todos. Custódio? Então, nós agradecemos muito a tua presença aqui, Sérgio, que engrandeceu o programa aqui, trouxe para nós aí informações. Eu agora já aprendi como me livrar dos 2 pecados que eu tenho. Ainda. Espero que na quinta-feira que vem eu já esteja zerado com os 2 pecados. Agradecendo a turminha aí que participou no chat. Quinta-feira que vem estaremos de volta aqui, aproximadamente às 20 horas. Pedro? Ok. Bom, agradecendo também o grande amigo Serjão aí, que já me ajudou muito na mocidade, agora faz parte aqui desse programa maravilhoso que a gente está tendo a oportunidade de tocar aqui. E é interessante, tem um poeta maranhense que escreveu em 1911 um poema chamado Mal Secreto. O nome dele é Raimundo Correia, não é Raimundo Nonato, não. Na Paraíba era Nonato. Raimundo Correia. Olha que interessante, em 1911 que o cara escreveu, que parece, a gente podia chamar esse poema hoje, ao invés de Mal Secreto, de poema das redes sociais. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse.
Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Grande abraço, pessoal. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Só lembrando, pessoal, lá que o nosso Instagram é fé_razão_if. Tá? Então a gente espera todo mundo lá no nosso Instagram para que vocês possam curtir um pouquinho disso, né, que é colocado, como eu disse no início, os cortes e tudo mais, e também o nosso canal no YouTube, Fé e Razão, tá bom? A Elisângela está dizendo que um exemplo ótimo para conter a avareza são os maridos liberarem os cartões de crédito para as esposas, né? Que isso vai ser uma prova muito bacana. Impossível isso. Pessoal, uma boa noite para vocês. Na próxima semana a gente vai estar aqui com o Felipe, que é um rapaz da filosofia também, do nosso grupo de filosofia espírita, que tem uma vivência muito grande, já andou pela Índia, andou pelo mundo inteiro e que tem muita coisa interessante para dizer para a gente aqui nesse campo da filosofia também, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima quinta, se Deus quiser. Boa noite, pessoal.